Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor Paulista. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Nesta Sexta-feira, que é hoje, quando o São Paulo encara o Fortaleza no Morumbis. E a novidade é o Lucas Moura, que ele pode voltar ao time do São Paulo depois de 10 jogos. Ele não jogou ainda nem na Libertadores, nem no Brasileiro. O último jogo dele foi Palmeiras e São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista, quando o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, o último jogo do Lucas. Se machucou lá e nunca mais voltou. Volta agora, vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele tem para dizer. Muito feliz, graças a Deus, estou de volta. Difícil ficar assistindo o jogo na arquibancada ou pela TV, louco para estar em campo ajudando meus companheiros. Mas faz parte do futebol, mais importante que eu estou recuperado, graças a Deus, agora pronto para estar em campo. Graças a Deus, né, tem sido bom aí os resultados, né, uma sequência aí sem perder, é importante. E espero que continue assim, né? Eu volto aí para poder agregar, para poder ajudar. Né? Acho que o elenco muito forte, competitivo, então com todo mundo disponível, né? Acho que nossa capacidade melhora bastante. Tá aí o Lucas falando, né? Falou, pô, é ruim você ficar assistindo o jogo de fora, mas talvez ele assista um pouco o jogo de fora hoje, porque ele não deve ir pro jogo, né? Ele deve ficar no banco, o Arnaldo. Quer dizer, não deve entrar, deve ir pro jogo, mas talvez não seja titular, pelo menos no começo não deve ser, né? É, por conta da inatividade, são quase 2 meses parado, né? O último jogo que você citou, Palmeiras, 10 de março, né? Nós estamos em maio já. E ele, de fato, não participou dessa série invicta do São Paulo de 10 jogos, nenhuma partida. O São Paulo, aliás, nessa série, o Lucas não jogou nenhuma e o Oscar jogou uma só, né? E o São Paulo conseguiu sobreviver sem eles. O curioso é que nesse cronograma de retorno dos jogadores do São Paulo, alguns foram ganhando espaço, né? Nesse vácuo. E também pela inatividade, também pela resposta de alguns jogadores que entraram, a tendência é que esses caras... Primeiro, acho que a volta deles foi sendo retardada em relação aos resultados. Postergada um pouco, não precipitada, de todos eles. O Lucas poderia ter voltado há uma semana? Poderia. Estava precisando tanto assim? Os resultados mostraram que nem tanto. Porque ainda faltam 10 jogos até a parada, né? Então, se você, quanto mais, a gente sempre fala, velho for o jogador, mais dificuldade de recuperar. Se ele tiver uma nova lesão, ele perde mais de um mês. Então, esse é o caso, é o que volta antes. O Arboleda poderia estar à disposição para esse jogo também, mas como os zagueiros do São Paulo vêm bem e o Alan Franco se recuperou e vai jogar, o Arboleda fica para o meio da semana contra o Alianza. O Pablo Maia possivelmente vai viajar também para Lima. E o Oscar fica para depois. Acho que o Oscar só depois do jogo com o Palmeiras, porque ele não vai voltar para jogar contra o Palmeiras no sintético. Então, já foi assim na fase de classificação do Paulista. Acho que o Oscar só no jogo com o Libertad lá na outra semana no Morumbi pelo campeonato, pela Copa Libertadores, né? Então o São Paulo joga sexta, terça, aí um intervalo razoável para o jogo com o Palmeiras, domingo, e depois tem o Libertad. Vamos colocar na tela aí o provável São Paulo, o time que deve encarar o Fortaleza no Morumbis. Vamos ver se é isso mesmo, Arnaldo. Rafael, Cédric, Juan, Sabino ou Ferrarese, mas não tem o Alan Franco na jogada, né? Não, então, para mim... Só uma coisa, o Cédric deu certo o contrato? Já apareceu no bid? Já renovou, tudo? Existe uma certa polêmica, porque ele renovou até 27. Então, imaginar essa renovação por 1 ano e meio, foram por 2 anos e meio. Já está lá no bid e tal. Mas o Alan Franco vai jogar. Provavelmente não sentiu nada no treino de ontem. Então eu imagino que ele jogue com o Ferrarese como lateral, que está descansado e não jogou contra o Náutico. Ferrarese, Juan, Alan Franco e o Wendel, já que o Enzo Dias está suspenso. Você acha que o Cedric não joga? O Cedric acho que vai ficar no banco. Entendi. A outra opção é jogar o Cedric e ser substituído por Ferrarese depois. Que o Cedric jogou o tempo todo contra o Náutico, né? Ele vem numa série muito forte. Aí Alisson e Bobadilha. Por que Bobadilha? Porque não o Marcos Antônio. Está suspenso. Exato. E aí, a parte da frente.
Ferreirão, de um lado. Matheus Alves do outro lado, que é o time que jogou Contra o Náutico. Não sei se vai ser isso, André Silva e Luciano. Não, foi assim que jogou contra o Náutico. contra o Náutico, mas possivelmente não vai ser. Talvez o Matheus Silva como meia E o Ferreirinha na e esquerda. o Ferreirinha na O esquerda. time que jogou, o ataque jogou contra o Santos. Impossível vai ser isso com o Luciano voltando ao banco, figurando ao lado do Lucas, curiosamente. Tinha uma história que o Ferreirinha estava com sobrecarga, não sei o que, Não, isso era para o jogo anterior. Isso, Mas ele e agora? treinou normalmente junto com o Alan Franco na véspera do jogo e deve começar jogando. O jogo é osso, hein, Massá? Não é pouca coisa, não. São Paulo é um drama, o Fortaleza. Que é O Paulo nunca venceu o Fortaleza. Com o Voivoda, exato. É um jogo difícil, jogar com Fortaleza nunca é fácil. O Fortaleza não está bem, a gente tem que deixar isso também claro. Mas é um time que gosta de transição, de contra-ataque, então por isso que quando joga fora é um adversário complicado, né, Arnaldo? Você vê o modelo de jogo do Fortaleza, ele gosta da saída rápida, não é um time de ficar petecando a bola, penteando a bola, é mais objetivo. Por isso eu acho que é um adversário muito difícil. Agora, que trabalho faz o Zubeldia, né? Sem os caras todos, um monte de jogador fora. É incrível. E o torcedor de São Paulo, mas e o Lucas tem que jogar. Nenhum jogador, quando volta de tanto tempo, volta noventinha. Pode esquecer. Você joga 15, depois mais 25, 35, aí você joga meio tempo e vai... É assim que os caras voltam, não é nem pela idade do Lucas. Tem caras jovens que também vão sendo colocados minutos. Você vai ganhando minutos, aquilo vai te dando confiança no mas a jogo, hora que se virar 1-0 Fortaleza, já sabe, né? Sim. Aí é Lucas. Vai pedir, mas é normal, é bastante comum e não é pela idade do Lucas. O Fortaleza só não está na zona de rebaixamento por saldo de gols, isso que o Massa está dizendo. Ele tem 0 e o Atlético que está na zona tem -2. Então a pontuação dos dois é a mesma. É um começo ruim realmente do Fortaleza. O Voivoda tem a tranquilidade de uma diretoria que o bancou, inclusive estando o ano retrasado, né? Na zona de rebaixamento durante todo o primeiro turno, e aí aquela arrancada completamente surreal que pega a Libertadores depois de estar na lanterna. Mas é um time que sabe que tem caras experientes, que sempre dá trabalho pro São Paulo. E essas coisas que a gente não explica no futebol, mas elas existem, cara. O São Paulo pega o Atlético Mineiro do Hulk. Não vai... Não consegue, cara. Eu não sei. Tem coisas que elas são meio subjetivas. E essa do Fortaleza me parece uma dessas. Tem Atlético do Hulk, tem Fortaleza do Voivoda, tem Bragantino. Tipo, todo mundo vai lá e consegue. Cuiabá. O São Paulo não consegue. Cuiabá. Tem coisas que são meio inexplicáveis. Bom, hoje, Arnaldo, vai ter o Massa falou, se o jogo tiver 1-0 pro Fortaleza, vai ter que começar o Luciano e vai começar o Lucas, né? São os dois que podem ter o chamado da torcida. Então, mas é curioso, né? Porque vai mudando a hierarquia do banco, né? De chamados. Qual seria o primeiro nome a ser chamado? Lucas ou Luciano? Com o Lucas no banco? Lucas. Certo. Você não acha? O Luciano o segundo. Sim, o Luciano o segundo. E o Rian Francisco, que é agora é o terceiro. Isso, exatamente. E vai ganhando opção, né? Eu acho que essa coisa chamando ou não, é importante ter banco, né? O São Paulo está sem banco. Sim. Né? Não, é assim, o Lucas provavelmente vai jogar em algum momento. É bem possível, né? E o São Paulo não tem conseguido, quando tem que trocar o ponta, colocar um ponta, colocar um jogador de frente, porque não tem, né, no elenco. Muitas vezes tem que entrar o Cédric na ponta. E o Lua vai pro banco, será? Dessa vez ainda não. Não vai ser relacionado. Não vai? Não, ainda não. E o jogo hoje é sexta, é estranho mesmo, mas pra Libertadores vai ser bom, né? Você vai ter um sábado, domingo, segunda pra jogar na terça. Se torna e pro outro jogo também, né? Porque o São Paulo joga depois contra o Palmeiras. Vai ter... Domingo. Ficou bom, assim. Ficou muito bom. Ficou bom desde que sexta-feira o São Paulo vença e tal, não. Né? O Aliança vai jogar hoje também, né? Desgaste, a gente fala. O Aliança vai jogar hoje também pelo Campeonato Peruano, né? Sexta. Não, do ponto de vista do desgaste é indiscutível. Claro. É a viagem mais longa. Agora, para Lima é um período. Ótimo. Né? O Massim perguntou do Luan, quem talvez jogue pela primeira vez antes do Luan é o Negruti. Por quê? Porque o São Paulo não tem volante no banco, só ele agora, né? O Marcos Antônio está suspenso e tal. E o Zubeldia passou a semana fazendo treinamentos específicos com o Negruti, porque sabe que vai ter que utilizar. O Alisson está jogando todas, possivelmente no segundo tempo. Específicos o que é?
bola parada, bola aérea, né? Então, o Negrutti, que foi o capitão da Copa São Paulo, vai ser o volante no banco e sempre você coloca o volante, todo o time troca o volante durante a partida, certo? Porque ganhando ou perdendo. E aí é possível que ele tenha chance antes do Luan, que está voltando depois Eu de um gosto gol, dele, acho ele bom jogador, bom menino. Né? E me parece que com o cenário de vários outros garotos tendo chance, o garoto acho que fala, cara, a molecada tá aí, eu também consigo. sou eu, tô também vindo vou. aí. É isso. Eu Tamo vou um pouco junto. E esse negócio da escassez é tão severo no São Paulo que tem uma programação do Alisson, né? Ele joga 5 jogos e descansa meio. Descansa meio, 45 minutos. 5 jogos direto e descansa meio. Essa é a programação do Mas Alisson. 5 já é bastante. Já, Parece que não, mas... Não, ele já está caindo de produção. 5 é muita coisa. Já está caindo. Vamos colocar na tela aí um retrospecto do São Paulo nas 6 primeiras rodadas do Brasileirão desde 2020. Porque muitos falam, não, porque não ganha, porque não tá bem. Vamos ver aí. Os últimos 5 anos. Em 2020 foram 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Excelente, 72% de aproveitamento, 13 pontos. Quem era o técnico em 2020? Fernando Diniz. Fernando Diniz. Campeonato da pandemia. Campeonato da pandemia. 21. Nenhuma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Era o Crespo, né? Exato, emendou do Paulista. E aí não sobreviveu, né? Logo mais caiu. Tinha feito apenas 3 pontos. Em 2022, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 61% de aproveitamento. Aí era o Rogério Ceni. bem, depois caiu muito nesse campeonato. Chegou a correr risco nesse campeonato também. Em 23, também era o Rogério, né? No começo, né? No começo do Brasileiro. 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 50% de aproveitamento. Apresentou o Dorival, Apresentou o mas Dorival. nesse começo aí é Rogério barra Dorival, né? Porque Isso. o Rogério só dirigiu na estreia, Contra o né? Botafogo. Contra o Botafogo. Isso. Então é mais Dorival que o Rogério. Exato. 17% é dureza, hein? Pelo amor de Deus. Não, aí não, cara, não Mas conseguiu. foi o que o Fortaleza teve. Que loucura. E aí o Fortaleza segura o Vojvoda. São Paulo. Na verdade, quando o Crespo saiu, o São Paulo já estava. Era quase segundo turno, já estava bem melhor, né? Já estava fora da zona de rebaixamento e tal. Mas foi isso. Em 24, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Isso foi com o... Carpini 2 jogos, Milton Cruz 1 e o resto do Vojvoda. E o Zubeldia. E, portanto, agora em 2025 são 44% de aproveitamento, 1 vitória, 5 empates e nenhuma derrota. A diferença é que o São Paulo está invicto ainda nesse Mas momento. muito empate, né? Só que é muito empate, 44%. Isso aí para Campeonato Brasileiro vai brigar para não cair, precisa começar a ganhar. Precisa começar a ganhar. Entendeu? Começa a ganhar Não os dá jogos em pra, casa. né? O Exatamente. empate, ele acalma o ambiente, mas não te acalma na tabela. Não. Você precisa começar a juntar essa invencibilidade 3 pontos. Porque times que empatam muito, invariavelmente, brigam para não cair no campeonato. É só pegar a linha de cima. O time que perde 2 tem um aproveitamento melhor do que o time que não ganhou Sim, isso. que não perdeu nenhuma. Exato. Mas Mas também é curioso quando você empata muito, quando você ganha um jogo, o seu pulo é muito grande, né? O seu salto, assim. sim. Então, é que Foi do Santos. assim, ganhar. se você ganhar a Foi o que cada aconteceu 5 contra o empates uma Santos. vitória, não adianta Não, nada. aí claro. Não, Entendeu? claro que não. Mas Não adianta pro título, né? Mas adianta para não correr risco, né? Não, acho que essa não é a sei questão. não, hein? Sim. Assim, sim. Sim. Sim, não. Foi o que aconteceu, né? Foi uma vitória contra o Santos, São Paulo pulou para a primeira parte da tabela. Se você pegar a cada 6 jogos, você fizer... Não, mas aí, assim, Ah, realmente nós não dá. estamos falando esse É o que recorte, está ó. acontecendo, tá? Não é isso. Sim. Uma vitória, 5 empates, não é isso? São 6 jogos. Sim. Isso. Se você pegar mais 6 jogos, não pode continuar assim. Não, Você tem que fazer entende mais o que eu tô pontos. dizendo? Claro, você tem toda a razão. Porque aí você vai fazer 8 pontos em 18, Sim. tá? É verdade. Que é o começo, fica tudo meio embolado, você não perde, te dá uma impressão. Não é uma impressão, é um fato. Você não perde, é ótimo, né? Mas há um desequilíbrio. Tô fazendo esse recorte. Se a cada 6 jogos você fizer 8 pontos, você vai brigar para não cair. Preciso melhorar o desempenho a Sim. partir de agora. Na verdade, o São Paulo tem um resultado fora da curva, que é o Sport na primeira rodada. O resto, acho que é totalmente compreensível e as atuações fora de casa foram boas, né? Então, se o São Paulo tivesse 2 pontos a mais, acho que estaria numa posição, estaria G6, né? E invicto.
Aqueles 2 pontos da estreia fazem falta. Naquela tal conta do Campeonato Perfeito, né? Ganha fora, ganha em casa e empata fora, o São Paulo está devendo 4 pontos. Mas isso aí é para time que vai brigar para ganhar, né? Tô falando... Então, mas eu tô fazendo um recorte Só tem de um 3, olhar assim, né? que é o pavor do Arnaldo. Palmeiras e Bragantino. Eu tô olhando para um recorte que é o pavor do Arnaldo, que é cair para a segunda divisão. Ou brigar para não cair. Este desempenho, ele até aqui, ele é válido porque ainda está tudo muito embolado, o campeonato começando ainda, mas vou avisar, nos próximos 6 jogos, o São Paulo não tiver pelo menos 2 vitórias, mesmo que ele tenha 2 vitórias, 3 derrotas. empates E uma derrota, entendeu? Sim. Aí sim ele vai começar a fazer uma campanha de meio de tabela. Mas só para ser justo, o copo cheio. Galo no Mineirão, Botafogo no Rio, Ceará lá, era daqueles 3 derrotas que você Não, fala, então, aí acontece, muita gente vai perder lá. Esses 3 empates são bem grandes, né? Aí você entra no que o Arnaldo tá falando, no desempenho do time. Ok, Sim. Vamos nessa. Cheio de desfalques. Vai melhorar a tendência que depois da parada esteja todo mundo de volta, né? Que o time tenha, pelo menos quando for jogar, os 11 mais preparados, aí você já tem... Olha como vai crescendo o leque. Não é crescendo nome e número, é crescendo jogador que entra e acrescenta, que entra e joga. Então a tendência é que isso fique mais robusto para o segundo semestre.